E pensando em planejamento, obviamente, a gente não pode deixar de falar de metas. E é exatamente isso que eu quero trazer para você no módulo de hoje. Muitas pessoas não sabem como definir metas e objetivos e acabam pecando em algum desses fatores, que é o que a gente vai destrinchar. Se você não tem metas, você acaba procrastinando mais do que poderia. Todo mundo procrastina. Eu procrastino, você procrastina, faz parte do ser humano. Procrastinar é o hábito de você deixar para depois. Sabe quando você sabe o que precisa fazer, você sabe que deveria estar indo para academia, ou deveria estar escrevendo um texto, ou talvez estudando, ou o que quer que seja, e você pensa, mas amanhã eu faço. Ou não, daqui a 5 minutinhos eu vou fazer. E aí você vai sempre protelando. Isso é super natural. Todo mundo procrastina em alguma área da vida, em algum momento do dia. E eu trago essa referência do Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele explica aqui nesse livro exatamente esse contexto da formação do hábito. Nosso cérebro, ele está sempre buscando formas de economizar energia. E por querer economizar energia, ele busca rotinas dentro das nossas ações, e ele pega as nossas ações mais rotineiras e transforma em um hábito. E procrastinar acaba se tornando um hábito também. Por isso que existem pessoas que procrastinam mais do que outras. Uma das principais estratégias para superar a procrastinação é você ter metas bem específicas. São metas que te motivam a levantar da cama todos os dias, que fazem você acordar energizado e querer levantar e agir, fazendo o que precisa ser feito para você conquistar suas metas. Então a meta, ela precisa ser, antes de mais nada, específica. Essa ferramenta a gente chama de ferramenta SMART. É uma ferramenta para você poder definir metas e objetivos. Então, o que a gente traz aqui com essa ferramenta é o seguinte: você tem pontos que você precisa ir fazendo um checklist diante da sua meta. Dentro da especificidade, ela está em inglês, a ferramenta é em inglês, e eu trouxe aqui para o português, por isso que tem um Ezinho antes aqui do S de específica. Dentro de especificidade, o que é uma meta específica? Por exemplo, pessoas dizem, eu quero emagrecer. O que é emagrecer? Você não tem especificidade nenhuma nisso. Às vezes a pessoa vai perder 20 quilos de gordura e vai olhar para trás e falar, não bati minha meta, eu não emagreci. Ou, eu quero ser rico. Tá, o que é ser rico? Às vezes você vai ter um patrimônio de 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, e você vai olhar e falar, não me sinto rico. Você vai achar que não atingiu aquela meta. Então você precisa ter especificidade. O que seria uma meta específica? Eu quero emagrecer 5 quilos. Opa, beleza. Eu consigo mensurar, né? Eu tenho uma especificidade nisso. Eu quero ter um patrimônio de 10 milhões de reais. Específico. Então você precisa ter essa especificidade como um primeiro fator para a sua meta, para o seu objetivo. Se você pecar nessa especificidade, você pode facilmente atingir sua meta e olhar para trás e se sentir frustrado, achando que não cumpriu com o seu objetivo. Próximo ponto, mensurável. Guilherme, o que é isso? Você precisa conseguir quantificar a sua meta, você precisa mensurar, saber exatamente se você atingiu ou não e o que falta para você atingir. No exemplo do emagrecimento, emagrecer 5 quilos. Cara, 5 quilos é mensurável? Sim. Você consegue, daqui a 2 meses, subir na balança e observar se você atingiu esses 5 quilos ou não? Sim, você mensura. Você consegue quantificar isso ao longo do caminho? Eu perdi 2 quilos durante esse mês. Ótimo, você mensurou. É uma métrica para você saber o quão bem você está indo dentro do seu plano de ação para poder chegar no objetivo que você deseja. No exemplo do enriquecimento, tem o patrimônio de 10 milhões. Cara, 10 milhões é mensurável? Sim. Você consegue mensurar quanto você está recebendo de renda todos os meses, todos os anos? Quanto disso está se transformando em patrimônio? E aí você consegue calcular o seu patrimônio todos os anos? Sim, é mensurável. Isso é extremamente importante. Novamente,
Eles estão diretamente relacionados para que você não atinja o seu objetivo e olhe para trás achando que não atingiu. Terceiro ponto, atingível. Esse aqui, ele vem exatamente para mostrar que a meta precisa ser viável. Não adianta também você colocar uma meta irreal, ilusória, que vai te gerar somente frustração. Óbvio que tem aquela história de você jogar alto. Cara, mira lá na lua que você vai atingir alguma estrela. Excelente. Pode ter momentos, na verdade, muitas metas que você não atinja. Mas o simples fato de você chegar perto de atingir faz com que você se posicione acima da maioria das pessoas. E é isso que a gente busca. Então você precisa ter uma meta atingível, viável. E aí o que eu trago com relação a esse ponto? Existem pessoas que observam o atingível no seguinte sentido. Ah, essa meta, por exemplo, emagrecer 5 quilos. Eu já vou avançar aqui de tempo, só na questão do exemplo, depois eu volto para explicar. Ah, emagrecer 5 quilos em 2 meses. Às vezes a pessoa olha e fala, ah não, isso não é atingível, eu não vou conseguir. Cara, mas existe alguém que consegue? Sim. Se você tiver a orientação profissional adequada, você acredita que é possível para você? Sim. Ótimo. Então ela é atingível. A questão do patrimônio, dos 10 milhões. Cara, beleza, 10 milhões em 3 anos. Ótimo. Talvez você olhe para a sua renda atual, para o seu patrimônio atual e você fale, cara, não é atingível. Eu não consigo. Tem alguém que saiu do zero para 10 milhões em 3 anos? Sim. Se você tiver um acompanhamento profissional adequado, você acredita que é possível para você? Sim. Ótimo, então é atingível. E aí a questão, quando você pensa que não é possível para você, mas outras pessoas conseguem, aí o problema não está na definição da meta, se é atingível ou não é. O problema está no seu autoconceito, a sua autoeficácia. O quanto você acredita na sua capacidade de gerar resultados. Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Dando continuidade à ferramenta Smart. Relevante. A meta precisa ser relevante. Cara, nesses exemplos que eu dei, emagrecer 5 quilos. Faz sentido para você emagrecer 5 quilos? Ter mais energia, mais saúde, mais disposição? Se isso não fizer sentido, se não for algo que te motive, se não for algo relevante para você, você não vai fazer o que tem que ser feito para poder chegar na sua meta. Ela precisa te motivar. A questão dos 10 milhões de patrimônio é algo relevante para você? Se não for, você não vai se sentir motivado. Esse aqui é um ponto fundamental para a gente entrar na questão da meta como uma ferramenta para superar a procrastinação. Não adianta você ter a meta mais bem delineada se ela não for relevante para você. Então não adianta você copiar simplesmente metas de outras pessoas. Você precisa pensar nas suas próprias metas por causa desse fator da relevância da meta. Precisa ser relevante para você. Próximo ponto é o tempo. E aí eu até coloquei aqui, entre parênteses, que é um prazo. Essa sua meta, ela precisa ter um prazo específico para ser atingida. Então lembra quando eu trouxe o exemplo aqui, emagrecer 5 quilos em 3 meses? Cara, em 3 meses eu tenho um prazo. Eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá, dentro desses 3 meses. Se eu chegar nos 3 meses e não tiver atingido, não cumpri a meta. E aí eu vou avaliando ao longo desse período o tempo para poder chegar lá. No exemplo dos 10 milhões de patrimônio em 3 anos. Cara, 3 anos é um prazo. Por que o prazo é importante? Porque se você não tiver um prazo bem definido, você novamente estimula a procrastinação e vai deixando para depois. E aí, se você não tiver, por exemplo, que emagrecer 5 quilos em 3 meses, vai chegar 3 meses e você vai falar, não, tudo bem, tô sem pressa. E aí você empurra mais pra frente. Ah, eu vou emagrecer 5 quilos. Tá, mas quando? Coloca uma data específica, um prazo. Mesmo questão dos 10 milhões. Se eu não tiver o prazo de 3 anos, por exemplo, vão passar 3 anos, você vai olhar e vai falar, e aí? Cadê o patrimônio de 10 milhões? Não, eu vou construir. Quando? Ah, mais pra frente. Não, mais pra frente não. Tem que ter uma data específica, mensurável. Tudo isso está interligado. Então você precisa saber exatamente quando você vai atingir
aquela meta, ou quando você deve atingir aquela meta, porque isso vai influenciar diretamente na construção do seu plano de ação. Então, lembre-se da ferramenta SMART quando você for definir suas metas e utilize as metas como ferramenta para superar a procrastinação. Vamos nessa, forte abraço e até a próxima.